Caião, eu estou atormentado, vivendo o inferno por causa da teologia. Isso é bom? Teologia é um problema para a alma humana. Isso é muito engraçado. Pô, eu queria tanto lembrar, enfim. Lá, depois você lembra, lembrar. para a gente não perder tempo. Eu fui calvinista há algum tempo. Porém, nunca gostei do Deus calvinista. Ele tem deuses, né? Porque a igreja tem deuses. Isso. Então tem um Deus calvinista. Isso, é um panteão. Tem o Deus arminiano. Tem o Deus subserviente, que é o Deus da teologia. Daqui a pouco eles vão fazer o Deus do Caião, hein? Não, do meu do jeito não. Que os caras são classificadores de coisa. Eu mato. Você mata, Caião? Mato. Isso. Eu mato esse Deus que quiserem criar a partir de mim. Né? Já nasceu morto. Sim. Sabe? Faz xixi na cara dele. Porque Faz, o meu Caião. Deus não é criável. Sim. Eu ando quebrantado diante dele. Se aparecer esse maluco, apanha. Que bom que você está falando. E aí, amigo? Eu fui calvinista há algum tempo, porém nunca gostei do Deus calvinista. Eu só achava certo o conceito biblicamente, sabe, Caio? Mas sentia... Biblicamente porque ele estudava só um lado da Bíblia, né? Só aquela sistematização. né? Aí você lê aquele monte de versículos em cadeia, tudo fica certo. Tudo linear, tudo embutidinho. Se você lê também o argumento arminiano, tudo fica certo. Caião. Meu amigo, a Bíblia é a mãe de qualquer construção que você queira. Tem material isolado para você, sem ler a arquitetura global dela, construir o que você quiser com os materiais que você encontra lá. E aí? Eu só achava certo o conceito biblicamente. Mas senti que Deus era caprichoso, egocêntrico e que importa só com a sua própria glória. Veja como é que pode ser bíblico e essa organização bíblica produzir um Deus caprichoso e egocêntrico. Quando Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Quando Deus é o Deus das escolhas mais humildes e mais simples. Dos doentes. É porque o Deus que ele concebeu biblicamente era aquela construção daquele ídolo conceitual daquela doutrina. E que no fim é um caprichoso mesmo, caprichosíssimo. Cara. Orgulhoso. É um Deus que não é manso nem humilde de coração. Em quem você não encontra descanso para a sua alma. Você encontra, na melhor das hipóteses, desgraçadamente, arrogância para as suas pseudo-certezas. Mas vai lá. Até que com o passar do tempo eu não suportei mais esse Deus conceitual e abandonei o calvinismo. Porém eu tenho medo de estar errado, sabe, Caião? Segundo os calvinistas, só os calvinistas estão certos. E agora eu só consigo ler a Bíblia sob a perspectiva calvinista. Né? Então é danado. Talvez você ache um exagero, mas isso está me atormentando. Eu não, eu já internei gente por causa disso aí. Você já internou pessoas? Já, meu amigo, eu sou pastor há 40 anos. Meu Por que eu Deus. não vi ainda? Você já está loucura calvo de humana. saber isso. Que isso, cara? Você Interno? vê O cara gente fica doido? Surtado. Por causa dessa parada. Dizer, perdi a salvação, não sou eleito, não sou eleito, não sou eleito. Ou aqueles outros que surtam, dizendo na supremacia, eu sou eleito, eu sou eleito, eu sou eleito, eu sou eleito. Surta, perde o eixo. E quando não é internado, vai ter que tomar muita medicação psiquiátrica para acalmar a histeria de eleição na alma dele. Isso é coisa séria, isso pode gerar doenças mentais horrorosas. Quem é que pode suportar? Qual é a mente que pode suportar o impacto dessa história de que você ou é eleito ou não é eleito? E desse arbítrio esmagador que não importa qual seja o internuramento do seu coração, você está danado se você não for predestinado do ponto de vista dessa determinação fatalista. É enlouquecedor. Se o cara acredita em algum conceito de Deus vinculado a isso, enlouquece os mais fracos de mente. E os que não são mais fracos de mente ficam arrogantes. E o pobre do Calvino não tem nada a ver com isso. Ele escreveu coisas muito legais. Os comentários bíblicos dele são muito bons. A doutrina dele da predestinação é extremamente limitada
pelo condicionamento teológico, filosófico e científico que ele tinha, pelas noções muito fracas e incipientes de conhecimento até do funcionamento universal. Aí ele construiu uma teologia sistemática desse Deus da predestinação, leu a palavra predestinado, Deus é soberano, construiu um negócio desse, mas que não caía nesse fatalismo tão encurralante. O problema de tudo são os discípulos do cara. O cara em si é tranquilo. O cara, quando ele não é totalmente tranquilo, ele quase nunca é tão doido quanto os discípulos se tornam. Ele dá uns vacilos. Mas eu a tenho galera... pavor de discípulo, de fã, porque viram todos fanáticos. Canhão. E vão agregando o que o indivíduo original não pensou. Agora, quando na minha vida que eu vou ler a Escritura a partir de Calvino, meu Deus? Eu só leio a Escritura a partir de Jesus. No dia que Calvino for a minha chave hermenêutica, como é o que ele acabou de dizer, que ele lê a Bíblia a partir de Calvino, ou seja, Calvino é a mediação, é o mediador entre ele e a Escritura, é a chave hermenêutica. Ele elegeu um homem do século XVI para ser a mente, o Espírito Santo, a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia para ele. A minha chave hermenêutica é Jesus, que é o Verbo encarnado, é aquele em quem todas as coisas foram criadas, é o único que viveu e cumpriu toda a vontade de Deus, e é a partir de Jesus que eu interpreto a Escritura, que eu interpreto o Novo Testamento, que eu interpreto as cartas de Paulo, que eu interpreto a vida, que eu interpreto qualquer filosofia, que eu interpreto qualquer ciência. Jesus é a minha chave interpretativa para todas as coisas. E eu tenho pena de uma pessoa que reduz a existência dele, tendo Jesus como Verbo encarnado, ter a coragem de dizer: eu só consigo ler a Bíblia com Calvino como minha chave interpretativa. É de um reducionismo idolátrico, é de um empedramento mental, é um desprezo e é um desperdício de graça, quando em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E quando no Cristo encarnado estão todas as coisas reveladas que nos são possíveis e passíveis de serem compreendidas e depreendidas, nele foram explicitadas. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele vai ler a Escritura a partir de Calvino? Poxa, lê a Escritura a partir de Jesus, meu amigo, é a sua salvação. Ô Caião, mas assim, curiosidade minha, o que, por exemplo, uma passagem bíblica qualquer que você saiba, assim, qual a diferença de uma passagem interpretada pelo Calvino e a passagem como Jesus como a chave hermenêutica? Não. Exemplo, assim. Não. Onde é que ele vai? Romanos 8, não está escrito lá. Não, querido, é que você não entendeu ainda o que significa teologia sistemática. Teologia sistemática é você partir a partir de um conceito para ler a Bíblia, para tirar da Bíblia todos os elos que, se unindo um ao outro, criam um corpo lógico e linear que afirme aquele conceito no qual você quer chegar. Isso é teologia sistemática. Então, se o conceito é esse, Deus é um Deus soberano da predestinação, eu vou ler a Bíblia buscando na Bíblia tudo que indique essa direção. E na Bíblia tem uma quantidade... Mas o que não indica, você ignora? Você ignora. Como todo mundo ignora, porque senão cria-se uma dialética de paroxismos e de choque que, no fim, a tese não se conclui. Então aí o cara tira a tensão da Bíblia. Por isso é que tira o texto do contexto e se constrói uma linearidade lógica, que ao final faz sentido bíblico para quem não conhece a Bíblia e muito menos ainda não lê a Bíblia a partir de Jesus. Tá. Vamos lá, brother? Aí ele termina: talvez você ache um exagero, mas isso está me atormentando tanto que já pensei em me matar. Pois é, não estou dizendo que isso não é brincadeira. Minha mente não suporta esse inferno. Claro que não suporta. Essa dúvida cruel. É um negócio desgraçado. O que eu faço, Caio? Como ter a certeza da salvação? Meu amigo, é crer em Jesus. Escreva Calvino. Caraca. Em nome de Jesus, eu repreendo essa obsessão calvinista da sua cabeça.
que é diabólica. Eu repreendo isso como quem repreende uma obsessão de demônio na sua mente, em nome de Jesus. Bote a sua fé exclusivamente em Jesus, porque até agora você não confiou em Jesus. Até agora você é um idólatra de uma mente humana, que ficou com essa fixação. Eu peço ao Espírito Santo que liberte você, que quebre essa cadeia desse espírito obsessor, desse demônio trabalhando na sua mente, gerando essa fixação, em nome de um homem que foi um homem bom e de Deus, que nunca na vida sonhou em ser usado de uma maneira tão desgraçada para perturbar a mente de ninguém. Em nome de Jesus, fique livre desse mal e coloque toda a sua fé no Senhor Jesus. Do contrário, meu amigo, você vai enlouquecer. Pare com isto agora, enquanto é dia, enquanto é tempo, nesse dia chamado hoje. Quem sabe esse programa foi feito para você não se matar. E continue assistindo aqui o Papo de Graça, Vem Ver TV. Vá lá no meu site, leia tudo, leia o site inteiro. E pegue o Novo Testamento para ler e esqueça Calvino. Diga, Jesus é a minha chave interpretativa. E veja tudo que Jesus diz. Como ele diz, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, na mesma medida em que ele diz, vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, indiscriminadamente, porque Deus não faz acepção de pessoas, e eu vos aliviarei. Está tudo aí numa dialética que a mente humana não alcança e nem tem que alcançar. O que é concernente a você é uma coisa só. Você está cansado? Está sobrecarregado? Está quase se suicidando de agonia? Então venha a Jesus, e Jesus diz, eu vos aliviarei. E aprendei de mim, não de Calvino, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu convido você hoje a ficar livre dessa opressão, dessa teologia angustiante para a sua alma, e vir para Jesus, que é manso e humilde de coração, em quem você vai encontrar descanso para as suas almas. Deite-se nos braços dele e descanse. O resto, meu amigo, é enlouquecedor, é absolutamente capaz de produzir insanidades impensáveis. Faz 40 anos que eu assisto gente ou ficar arrogante ou enlouquecer por causa disso que você disse que tem tanta base bíblica. Onde é que você já viu base bíblica levar alguém à loucura? Eu não estou nem um pouco preocupado com base bíblica. Minha base bíblica é Jesus. Tudo que estiver em Jesus, para mim, tem base bíblica. Tudo que não estiver em Jesus, mesmo que esteja na Bíblia, não tem mais base bíblica. Entendeu, meu amigo? Essa é a radicalidade de ser de Jesus e de ter Jesus como chave interpretativa para todas as coisas. Quem é de Jesus fecha nisso. Quem não é, brinca de outras coisas. E aí, brother? Sério, né, Caião? Não é. Dá vontade de levantar e partir para as cabeças. Eu fico irado. Isso, cara? Fico irado com o mal que se faz à mente das pessoas. Viu uma outra aqui, ó. Tá com medo? Do calvinismo. Ah, tá. Calvinismo? É que Calvinismo tá é com pra queda ter de medo. cabelo, rapaz? É, rapaz, o problema do calvinismo é esse, é queda de cabelo. Queda de cabelo. É, o cara vai ficando careca. Aí vai ficar com medo do calvinismo. Mas tem um ditado, que é dos carecas que elas gostam mais, pra te deixar com uma lente. Isso Mas é uma também, brincadeira. Porque no calvinismo todos os carecas são eleitos para serem carecas. Ah, é? É. Ah, tá certo. Mas Calvino não é um problema, mas o calvinismo é um problema sério. Calvino não é problema, cara. Ninguém é um problema sozinho. É, né? Ninguém. Tem que ter um pessoal pra seguir. Tem que ter os seguidores. Se tiver um pessoal, Seguidores. se ele juntar são mais de seguidores. 10, já vira um O problema. cara sozinho, a gente só diz, é assim que ele pensa, vira pra lá e segue. Leva dele o que foi bom, não leva dele o que foi ruim. Agora quando você junta... vira seguidor e sistematizador do que o cara disse, e ele se transforma no guru da sua existência, aí tanto faz se é Calvino, se é Caíno, seja lá o que for, é a mesma porcaria. Qualquer hino. É, cara. Ismo, hino, essas cara porcariazinhas aí.
Então vamos ver aqui. Eu estou com vocês há um tempo. Estou com vocês, quer dizer, já é um seguidor. Não necessariamente. Ele está aqui com a gente, como eu espero que todo mundo esteja com a gente, seguindo junto com a gente o Evangelho. Tomara. E me libertei, estou com vocês há um tempo, me libertei desse evangelho legalista e judaizante que se prega hoje. Certo. Né? Assistindo o seu programa. Amém. Legal. Fui ler o Evangelho de Carreirinha e acabei chegando a algumas conclusões que descobri que fazem parte da tulipe do Calvinismo. Que tulipe do Calvinismo? Não ouvi nem direito. Você fala baixo, brother. Fui ler o Evangelho. Em casa, ele no microfone ouve bem. Mas eu tenho uma cascata. Você está com uma cascatinha aí. Se eu falasse da tua altura, você não ouviria bem a minha resposta. É que eu falo alto. Então vamos lá. Fui ler o Evangelho de Carreirinha e acabei chegando a algumas conclusões que descobri que fazem parte da tulipe do calvinismo. É isso mesmo, né? Tulipe. Tem a ver com aquele eixo. Ah, tá, beleza. Caio, me ajuda. Eu não consigo aceitar mais que se perde a salvação. E vejo que Jesus sempre fala dos eleitos. Será a predestinação inexplicável? Aí ele... Nasci no arminianismo da Assembleia. Me deu uma palavra. É tortura praticada a mim, porque lá no meu site também. Não façam isso comigo, nem me façam perguntas sobre calvinismo, nem sobre arminianismo, nem sobre eleição, nem sobre nada disso antes de terem lido meu site, senão você não vai conseguir nem começar a entender o que eu vou falar e eu vou perder um tempo sem conseguir dizer o que já está explicado. Por favor, meu filho, não leve a mal não. Eu não estou fugindo de pergunta nenhuma. Quando você começar a ler lá, você vai dizer o que eu estou fazendo com essa pergunta aqui. Escreva lá no meu site, predestinação. Ou escreva a palavra tempo. Escreva a palavra... Escreva calvinismo, ou calvino. Ou escreva eleição. Mas se você escrever predestinação, você vai achar o que você está procurando. Tem muitas outras que você pode encontrar. Aí tem no mínimo essas. Se você escrever tempo, muita coisa eu falo a respeito de predestinação a partir do conceito não compreendido de tempo. Ou da relação mal entendida. As pessoas colocam Deus como um ente que existe. Ora, se Deus existisse, Deus teria que fazer parte do espaço-tempo. Aí, eles, a partir desse erro básico e primário, constroem toda uma ideia de que a soberania de Deus é algo que viaja linearmente sobre um passado que só existe para quem existe no espaço-tempo, mas Deus não existe no espaço-tempo, Deus nem existe, Deus é. Então a soberania de Deus seria um exercício disso, ele sabia antes, lá atrás, como seria na frente, por isso... Ele é soberano e agiu assim. Essa coisa patética de um conceito de espaço-tempo, de uma linearidade da idade da pedra, que é o que está na sua cabeça. Então, como é que eu vou começar a falar contigo sobre coisas de natureza mais celestial, se nem essas de natureza físico, temporal, você conseguiu compreender? Porque todo o raciocínio da teologia está baseado num conceito espaço-temporal vencido. Espero que pelo menos a explicação da minha não resposta ajude você pacificadamente a ir para o meu site e procurar e pesquisar. Será que você pode fazer esse favor pela minha alma? E pelos que já fizeram essa viagem antes de vocês, estão aqui sentados, aos milhares nesse instante em volta da Terra. Se você visse, você veria milhares de pessoas numa assembleia de milhares e milhares dizendo: vamos lá, cara. Tá lá no site, diz pra ele. Tá bom? Beijão.